Agora, vamos começar. Apocalipse, capítulo 1, os 8 primeiros versículos. Vou ler os ímpares e os irmãos, os pares. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela está escrito, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e a paz seja convosco, da parte daquele que é e que era, que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E nos constituiu reino sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Graças a Deus. Amados, estamos tratando de uma revelação que literalmente quer dizer o ato ou efeito de mostrar um segredo, de declarar algo oculto. Isso literalmente, espiritualmente, é desvendamento, conhecimento súbito. É algo que é mostrado no reino e mundo espiritual. É o invisível que se torna visível. Esta revelação foi dada a João quando asilado em Patmos, no meio das maiores perseguições imperiais, a igreja desde o seu nascedouro, por inveja da até então religiões e partidos religiosos existentes. Escrito em 95 depois de Cristo. Glória a Deus. Esta revelação, ela tinha endereço certo. E João a endereçou as cartas às igrejas das 7 cidades da Ásia Menor, que passava por um período de trevas, um período de intensa perseguição. Isso literalmente, mas espiritualmente, estas cartas que representam os problemas da igreja odierna, que representam os problemas da igreja desde a primeira até a nossa era, até o século 21, até hoje. Hebreus vai dizer no capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo, ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, era primitiva, hoje e eternamente. Glória a Deus. Através desta revelação, nós podemos compreender sobre a manifestação do poder de Deus
através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Jesus, que sabe de todas as coisas, que vê todas as coisas, e aquele que está vivo, por isso ele fala. Amém? Vamos agora, meus amados irmãos, entender a revelação desde o seu início. Em primeiro lugar, Jesus ele nunca escreveu nenhum livro. A única vez que ele escreveu foi na areia, quando alguém tentava assassinar, diga-se nas entrelinhas, os sacerdotes tentavam assassinar uma mulher porque foi pego em adultério. Mas eles queriam a aprovação de Jesus, para que pudesse ter do que condená-lo, já que ele falava tanto em amor. Ou então, se ele dissesse que não apedrejasse a mulher, eles diziam que Jesus Cristo era um falso profeta, porque era contra a lei de Moisés. Então eles tentaram encurralar Jesus, mas a palavra de Deus vai dizer, amados irmãos, que aqueles que são dirigidos por Deus através do Espírito Santo, o diabo nunca consegue vencer. E Jesus, meus amados, naquele momento, olhando para eles, e eles insistindo com a resposta, Jesus diz: aquele que não tem nenhum pecado, seja o primeiro a atirar pedra na mulher. E a Bíblia diz que do mais velho ao mais novo foi se retirando um por um, ficando só a mulher que chorava porque chegava ao fim da sua vida. E o Senhor perguntou para ela: onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? Ela disse: não. Ele disse: nem eu te condeno. Vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que aquela situação foi provocada por ela quando resolveu desobedecer a palavra, desobedecer a lei e pecar. E o pecado, sim, ele tem consequência. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que o pecado, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. E como Jesus estava ali, a mulher, em vez de receber o salário que merecia pelo seu pecado, ela recebeu o dom gratuito de Deus, que foi a vida eterna por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Diga amém por isso. Aleluia. Então Jesus nunca escreveu nenhum livro aqui na terra, mas, meus amados irmãos, ele sim mandou que fosse escrito este livro, o Apocalipse. A palavra de Deus vai dizer, meus amados irmãos, que este livro é um livro eminentemente profético. A Bíblia vai dizer que este livro, meus amados irmãos, ele apresenta duas coisas predominantes. A primeira, o grande conflito entre o bem e o mal. A primeira coisa, a primeira revelação é mostrar, glória a Deus, o grande conflito entre o bem e o mal. Que este conflito é desde um princípio. Em segundo lugar, a gloriosa vitória de Deus sobre o diabo. Eu disse a gloriosa vitória de Deus sobre o diabo. Aleluia. E a Bíblia agora vai dizer que a carta, ela foi endereçada à Ásia Menor, às 7 igrejas, por representatividade. Ou seja, cada uma daquelas igrejas, porque 7 é o número da perfeição, é o número da totalidade, aquelas 7 igrejas, elas representam, na atual conjuntura, a situação de cada igreja. Glória a Deus. Vejamos Apocalipse, capítulo 1 e o versículo 4. Vamos ler a palavra de Deus. João, me ajude. João, as 7 igrejas.
Isso. Aleluia. Meus amados, elas representam a igreja na sua totalidade. Essa carta que elas receberam das alturas. Essa carta trazia na sua essência a doutrina de Deus, os ensinos do Senhor, para que aquela igreja fosse edificada segundo a sua vontade. Em segundo lugar, era o fim da revelação do Novo Testamento e o começo de uma nova história. Os irmãos sabem que Malaquias foi o último profeta, e quando ele cessou a sua profecia, Israel, que esperava o seu Messias, eles ficaram 400 anos em silêncio. Em silêncio em que aspecto? Aspecto espiritual. Eles ficaram sem uma voz profética. Eles ficaram sem uma revelação divina. Eles ficaram sem a manifestação da presença de Deus. E aí sim, o mundo tornou-se um caos. Os homens agora, meus amados irmãos, diz a Bíblia, que eram como ovelhas sem pastor. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo se dirige àquelas igrejas, ou às 7 igrejas, e não apenas a uma em particular, nem se dirige a um ministério. Ele se dirige àquela complexidade, aquelas 7, para dizer que Deus sim tem uma revelação para cada uma. Glória a Deus. Em sexto lugar, nenhuma igreja, nenhuma daquelas era responsável pela conduta da outra. Não. Nós entendemos aqui que a responsabilidade é pessoal. Então o Senhor estava dizendo que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14:12 ou 12:14, salvo engano. Então, o que diz a Bíblia? Cada igreja era um organismo autônomo que regia o seu próprio destino. Ou seja, está escrito: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isto ele ceifará ou colherá. Então aquela igreja, cada uma delas tinha a sua forma, a sua maneira, o seu pastor, o seu corpo de obreiros, tinha as suas divisões, as suas lideranças. Contudo, todas sim deviam estar fazendo tudo aquilo quanto Deus havia ensinado para que fosse feito. Porque quando Jesus estabelece a igreja, ele traz a ela o quê? Os ensinos. E ele ainda promete estar no meio, através da pessoa do Espírito Santo. E ele ainda diz o seguinte, que as portas do inferno não haveria de prevalecer. Ou seja, que não havia nada, absolutamente nada, que obrigasse ou levasse aquela igreja, aquele povo, a fazer as coisas que Deus não havia mandado. Ou seja, pecar ou não pecar é uma decisão pessoal. Fazer certo ou errado é uma decisão pessoal. E agora vem a Bíblia e mostra a João, diz: olha, João, eu vou levar você a ver a situação das igrejas. Glória a Deus. No versículo 4, a parte B diz o seguinte: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte
dos 7 espíritos que se acham diante do trono. Em Isaías fala dos 7 espíritos de Deus, que são virtudes operantes no meio da igreja. Então, referente ao espírito, 7 espíritos do Velho Testamento está falando da pessoa de Jeová. Isaías 11:2, por favor, leiam comigo. Isaías capítulo 11 e versículo 2. Leia bem alto. Repousará. Isto. Repousará sobre ele. O profeta, irmão, está falando sobre a pessoa de Jesus. Que sobre Jesus estaria repousando o quê? Vamos lá, igreja? O Espírito do Senhor, vírgula. Aí vamos ver, vamos entender. Espírito de sabedoria, vá contando. Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Oh, aleluia. Aí você vai ver, são as virtudes de Deus na pessoa do Senhor Jesus, através da manifestação do Espírito que veio sobre ele, para que ele pudesse, no mundo, revelar a vontade de Deus. O mesmo Espírito que veio sobre Jesus, enquanto homem no mundo, para que a vontade de Deus fosse revelada e feita e cumprida por ele, este mesmo Espírito foi dado a esta igreja. Você não entendeu? Lá em João 17, quando Jesus ora, ele fala da glória que ele tinha antes da fundação do mundo, e ele pede ao Pai que esta glória dê para nós. Nós quem? Igreja. Não é? A glória do Senhor está sobre uma pessoa. Não, sobre a igreja. É como os dons espirituais. É dado para a igreja. E cada um vai recebendo o seu. Para aquilo que lhe apraz. Para aquilo que servir para edificação. Então, referente ao Espírito que aqui está falando no versículo 4, está falando sobre a operação de Deus através da igreja pelo poder do Espírito Santo. Aleluia! No Novo Testamento, no livro de Mateus a Judas, a Bíblia fala do Espírito Santo que é dado a cada filho de Deus. Vamos lá, 1 Coríntios 12 e 13. 1 Coríntios 12 e 13. 1 Coríntios 12 e 13. Isso é lindo, irmãos. 12 e 13 fala sobre a igreja como um organismo vivo e poderoso. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, que judeus, que gregos, quer servos, que livres, que todos temos bebido de um espírito. Escute, a Bíblia fala todos nós, unidade, pois em um só Espírito, diga um só Espírito, isso, todos nós fomos batizados em um corpo, este corpo que Paulo está falando, a igreja de Coríntios, está falando da igreja, é por isso, se a irmã está triste,
você deve se entristecer com ela. Se a irmã está alegre, você deve se alegrar com ela. Por quê? Porque somos um corpo com muitos membros. E num corpo, nem todo mundo é cabeça, nem todo mundo é dedo, nem todo mundo é pé, nem todo mundo é mão. No corpo tem muitos membros e cada membro tem a sua função. Porém, todos os membros são importantes para o corpo, sim ou não? Glória a Deus. O dedinho que você tem chamado dedo mindinho, né? A gente quase que nem se lembra dele. Agora eu pergunto, será que ele é útil? Dá uma marretada nele para ver. Todo o corpo vai doer, todo o corpo vai sentir. Então, Paulo diz o quê? Todos nós fomos batizados em um corpo, mergulhado, colocado dentro, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Ou seja, sem distinção. Em outras palavras, aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Aqui não tem ninguém mais importante do que ninguém. É bonito, é feio, é rico, é pobre, é gordo, é magro, é tudo igual diante de Deus e diante de nós que somos irmãos. Ou seja, o Senhor não faz distinção. Ah, mas é o Senhor. E aquele que o Espírito Santo habita nele, não faz também. Você entendeu? Ao Espírito, aleluia, Jesus se dirige às 7 igrejas, não apenas a uma igreja. Nenhuma igreja era responsável pela atitude da outra, mas todas tinham o Espírito. E a Bíblia vai dizer que a ação de Deus através do Espírito Santo era operante em todas as igrejas. E a Bíblia vai falar, meus amados irmãos, que há 3 figuras poderosas operantes em nosso meio: o fogo, o cordeiro e os olhos. Vamos ver Apocalipse 4 e 5 e 5 e 6. 4 e 5 de Apocalipse. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais, cheios de olhos, por diante e por detrás. Só o 5. Do trono, ele estava falando do governo, da autoridade maior. Diante do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, tocha de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. As 3 figuras muito importantes em Apocalipse é o fogo, o cordeiro e os olhos. Fogo e luz. Fogo fala de luz, de brilho, de glória. Fogo significa testemunho. Testemunho. Fogo aqui simboliza presença de Deus, poder de Deus e glória de Deus. Fogo ainda simboliza juízo de Deus. Mas, meus amados e queridos irmãos, naquela igreja, na igreja do Senhor, tem que ter fogo, cordeiro e olhos. Fogo fala de testemunho. Atos dos Apóstolos 1 e 8. Mas recebereis. Vamos lá? Quero ouvir a igreja, a voz da igreja.
Ouvi aqui atrás. Abra a Bíblia, irmão. Vamos ler a Bíblia. Mas recebereis a virtude. A virtude de quê? Do Espírito Santo, que há de vir sobre nós. Para quê? Porque vem para alguma coisa. Para ser o quê? Testemunha com autoridade e com poder. Não é aquela testemunha que vem dizer, pastor, estão dizendo, pastor, eu soube, pastor, disseram. Não. Glória a Deus. É testemunho com autoridade. Não, eu digo e eu provo. Eu digo na cara. Glória a Deus. Eu vi. Isso é testemunho. Glória a Deus. Então, este fogo, ele estava presente no tabernáculo. E ele está presente, deve estar presente também nesse corpo, que é o tabernáculo, ou seja, a morada do Deus vivo. O cordeiro fala de quê? Daquele que tem o poder. Aqui o cordeiro revela o poder exercido pelo domínio de Jesus quando nós estamos lhe servindo. Domínio, poder, autoridade, o poder, o nome de Jesus Cristo, usando o nome do Senhor Jesus, o poder de redimir, tirar para fora, o poder de proteção pelo sangue daquele cordeiro, aleluia, o poder de purificação pelo seu sangue que foi derramado. E olhos, fala de onisciência. João está mostrando aqui que Jesus, ele vê todas as coisas e que ninguém consegue fazer qualquer coisa sem que ele não possa ver. Glória a Deus. A revelação de Jesus, aleluia, ela se refere a uma revelação dada à sua igreja. A revelação do Senhor Jesus revela a ação do Espírito Santo na vida da sua igreja. A revelação do Senhor Jesus mostra ainda a sua segunda vinda e mostra os atributos que o Senhor Jesus Cristo tinha. Mas vamos concluir aqui, referente ao Espírito. A Bíblia, ela começa e termina com o Espírito Santo. Você sabia? Vamos ler a Bíblia. Gênesis capítulo 1. No versículo 1, irmãos, o Espírito Santo está ali, só como um sujeito subentendido. Então não dá para ser visto. Mas ele está ali na palavra Deus, que é uma palavra pluralizada. Deus ali significa o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É sim, glória a Deus. E me lembrei de um texto agora, de João evangelista. Cadê João? Chega, João, onde é que tu está? O mesmo João que recebeu a revelação do Apocalipse, no capítulo 1 de João, ele diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Entendeu? No princípio era o quê? E o Verbo estava com... Escute. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Como é que você explica? Vamos trocar uma palavra aqui, substituir. No princípio era Jesus. Vamos trocar esse verbo por Jesus. No princípio era Jesus.
E Jesus estava com Deus. E Jesus era Deus. Ficou fácil agora? Glória a Deus. Isso é uma revelação. Ele, sujeito, quem é ele? Jesus. Ele estava no princípio com Deus. Se trocar o sujeito pelo nome Jesus, você vai ter. Jesus estava no princípio com Deus. Que princípio? Gênesis 1. No princípio era Deus. Bateu aqui? Bateu? Sim ou não? Bateu. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? De Jesus. E sem ele, sem quem? Sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Amém? Vamos para Gênesis. No princípio era o... Ali é João. Agora, em Gênesis diz assim: no princípio criou Deus. Isso não é uma teoria, né? Teoria é teoria. Não, isso não é teoria. Isso é uma verdade, é uma revelação. Glória a Deus. Versículo 2. E a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Pronto. Está aí. Deus pluralizado. Está Jesus, está Jeová e está o Espírito Santo. No versículo 2, aí vem a revelação, a manifestação de quem? Do Espírito Santo. Por que houve a necessidade da revelação, da manifestação do Espírito Santo? Porque a terra agora não estava mais no estado original, no estado perfeito. A terra agora estava no estado caótico. Por quê? Com a queda de Lúcifer, ele foi atirado na terra e a terra entrou no estado caótico. Então vamos lá, versículo 2. Me ajude, profeta. Bora, versículo 2. Deu uma paradinha. E a terra era sem forma. Aí tem uma vírgula. E a terra era sem forma. Ou para separar uma coisa da outra. São duas coisas distintas. E a terra era sem forma. Sem forma quer dizer deformada. Por que a terra estava deformada? Deus não fez uma terra deformada, ele fez uma terra com forma. Mas quem deformou a terra foi o pecado. Assim como o pecado deforma o homem, imagem e semelhança de Deus. Deus não fez o homem deformado, fez perfeito. Porém o pecado o deforma. Glória a Deus. A terra era sem forma, estava sem forma e vazia. Vazia do quê? Da presença de Deus. Porque a terra, irmãos, a terra não estava na escuridão antes do princípio, mas agora estava. Não havia ainda as constelações, o sol, a lua, não havia sido feito ainda. Glória a Deus. E como ela não estava na escuridão? Porque ela era iluminada pela glória do Cordeiro, como será lá na Santa Jerusalém. Então a terra estava sem forma, estava vazia. Vazia como? Sem a presença de Deus. Por quê? Porque aqueles anjos que estavam ali, Lúcifer, a Bíblia diz que ele era um anjo de luz, ele brilhava, era cheia da glória de Deus. E agora o que aconteceu? Aconteceu que agora eles não eram mais anjos, eles agora eram demônios. E demônios, irmãos, estão nas trevas. Aleluia. Aleluia. Então nós temos aí terra sem forma, terra vazia, e depois como é que se segue o versículo? E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora, a Bíblia vai dizer que em meio ao caos havia a presença de Deus através da pessoa do Espírito Santo. Ou seja, nem tudo estava perdido. Eu faço uma analogia com aquele homem de Gadara.
Glória a Deus. Aquele homem de Gadara estava nas trevas. Aquele homem de Gadara, meus amados e queridos irmãos, ele não, quando dominado pelos demônios, ele não tinha senso das coisas. E era o que era, porque era dominado pelos demônios, era possessão, era uma legião. Mas nem tudo estava perdido, nem tudo estava perdido. Por quê? Porque Deus não havia se esquecido dele. Aleluia. Deus não se esquece. Diga comigo, Deus não se esquece. Esquece não. Glória a Deus. O homem só vai para o inferno se ele quiser. Humanamente olhando para a situação do gadareno, era impossível aquele homem ir para o céu. Mas havia momentos que Deus permitia na vida dele que ele voltava ao seu senso natural. E Deus deu a oportunidade, na hora que ele teve o senso normal, Jesus aparece. Que Jesus sempre chega na hora certa. Diga, Jesus sempre chega na hora certa. E na hora que Jesus chegou, ele clamou, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E quando clamou, os demônios chegaram. E disse, você veio nos atormentar. Disse, nada. Você vai ficar livre hoje. Deixa eu não perder o foco. Aleluia. Escute. Estamos mostrando que a Bíblia começa com o Espírito Santo e termina com o Espírito Santo. Na ordem da criação de Deus, quando tudo era caos, o Espírito Santo, no original diz se movia sobre a face da terra. Em outra tradução diz pairava. Glória a Deus. Como as palavras de Jesus em Jerusalém, como uma galinha se deita sobre os seus pintinhos para proteger. Glória a Deus. Jesus estava sobre Jerusalém, sobre o seu povo para protegê-lo, e eles não entenderam. Então o Espírito Santo estava lá, porque a terra foi Deus que fez para a sua própria glória. E o diabo agora queria destruir tudo. E Deus disse, não, senhor. Destruído fica você que fez a sua escolha, mas a terra não. A terra é minha e eu vou dá-la aos filhos dos homens. Deus já tinha projeto de vida. E o Espírito estava lá para isso. Mas o que é que faltava? Deus, o Espírito, estava faltando quem? Jesus. Aí, de repente, o Espírito lá, aí Jesus gritou, haja luz. Pronto, a palavra. E a palavra entrou em ação e o milagre começou a ser manifesto. Você entendeu, irmão? Será mesmo que você entendeu? 1 João capítulo 5. Capítulo 5 de 1 João. Versículo 6 a 8. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu. Quantos dão testemunho no céu? Quantos dão testemunho no céu? Quem são? O Pai, a Palavra
e o Espírito. Quem é a palavra? Jesus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esses três são Deus. 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 E três, versículo 8. E três são os que testificam na terra. Quem testifica na terra? O Espírito e a água e o sangue. Esses três concordam num. Concordam num só propósito. E Deus manifesta dentro deste propósito que é dele, a sua glória através desta igreja. Desta igreja. Eu disse desta igreja. Revelação às 7 igrejas. Revelação do Espírito Santo. E revelação da segunda vinda de Jesus. Estamos no capítulo 1, nos 8 primeiros versículos. Meus amados irmãos, em Apocalipse existem 7 referências acerca da segunda vinda de Jesus. Tá certo? Porque Jesus vem. Jesus vem. Eu disse que Jesus vinha. Jesus vem para a igreja. Jesus vem para Israel. E Jesus vem também para os gentios. Vamos ver. Em Apocalipse, as 7 revelações. Apocalipse 1 e 7. Agora todo mundo com a Bíblia aberta. 1 e 7. Versículo 7. O que é que diz? Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até o mesmo que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Amém. A Bíblia vai dizer que ele virá com as nuvens e todo olho o verá. Ele virá com a nuvem, com as nuvens para Jerusalém, para os judeus, não é para a igreja. Vamos lá, 2 e 25, me acompanhe. 2 e 25. Mas o que tendes, retende-o, até que eu venha. 2, capítulo 2, versículo 25. 17, 19, 25. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. O que é que você tem? O que você tem, Jesus está dizendo, olha, guarde o que você tem. Ele está falando de algo que ele lhe confiou. Ele está falando de algo que ele lhe deu. Ele está falando de algo que está com você. Então você tem que guardar aquilo que ele te deu. Vamos lá. Capítulo 3 e versículo 3. Lembra-te, pois, que tem recebido e ouvido, e guarda-o, e arrependa-te. E se não vigiare, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás em que hora sobre ti virei. Arrebatamento. Aqui é uma advertência do Senhor Jesus, irmãos, para que você guarde, para que você vigie, porque ele vai vir no momento em que ninguém está esperando, e se você não tiver cuidado, você pode sim ficar. Aleluia. 3 e 11. Eis que venho sem demora. Brevidade. Venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que é uma coroa? É um prêmio, diga prêmio. E o prêmio é dado a quem? Aos vencedores. Escute, quem é vencedor aqui? Então você tem um prêmio. E que prêmio é? Que prêmio Jesus revela que você tem? Uma coroa, uma insígnia. Então você tem uma coroa. Aí o Senhor está dizendo para você, olha, você é um vencedor. Paulo escrevendo no Romano diz que somos mais do que vencedores por Ele, através dEle, com Ele. Então, somos mais do que vencedores. Aí o Senhor diz, olha, tenha cuidado.
Estou voltando, venho sem demora. Guarde o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Por que ninguém tome? Porque a Bíblia diz que o diabo é o nosso adversário, está ao nosso redor, buscando a quem possa tragar. Não pense que o diabo está para brincadeira, meus amados irmãos. O diabo não está para brincadeira. A Bíblia diz que ele está no mundo, ele é real. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas não vai matar, nem vai roubar, nem vai destruir aqueles que estão guardando a sua coroa. Escute, o negócio é muito mais sério do que você está pensando. Não se esqueça que Eva foi enganada dentro do paraíso. Não se esqueça de Sansão. Foi o homem mais forte da sua geração. E ele era possuído pelo Espírito Santo. Com uma queixada de jumento ele matou 1000 filisteus. Mas no colo de Dalila ele perdeu as suas forças. No colo de Dalila ele se esqueceu de Deus. E através do colo de Dalila ele perdeu a sua visão. Ficou cego. Glória a Deus. 22. Vamos ao capítulo 22 agora. 22, versículo 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurados são aqueles que guardam o quê? As palavras da profecia deste livro. Lá no começo a gente mostrou o segredo. Você deve ler o livro de Apocalipse todos os dias. Quem lê o livro, irmão, quem lê esse livro é bem-aventurado. Está escrito no início e no final. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Versículo 2. Eis que venho sem demora. Comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Obras não salvam, mas obra é para quem é salvo. O salvo, verdadeiramente salvo, ele tem as suas obras. E aqueles que são salvos, aqueles que têm as suas obras, o Senhor diz, olha, estou voltando, venho sem demora, aleluia, e comigo eu vou trazer o galardão de vocês, eu vou retribuir tudo quanto vocês estão fazendo. Às vezes, irmãos, eu ouço cada coisa dita por crentes com outros que estão abençoando a obra, que eu fico assombrado. Pessoas que não temem a Deus. Pessoas que nem fazem e fica com raiva quando o outro vai fazer. Pessoas que não contribuem para nada na igreja e critica quem está contribuindo. Uma pessoa dessa, qual é o galardão, o prêmio que essa pessoa tem? Mas a Bíblia diz, o Senhor Jesus disse, olha, estou vindo, eu tenho pressa. E eu estou levando o galardão de vocês. Eu vou retribuir o que vocês fizeram. Para quem? Para Ele. Através de quem? Dos seus que estão aonde? Na terra. Porque você dá para Deus, irmãos, aqui na terra. No céu não precisa não, irmão. Quando a igreja subir, não precisamos fazer nenhum tipo de campanha, que não precisamos fazer igreja lá em cima, não, irmão. Não precisamos investir em nada, não. Não precisamos de combustível, não. Eu vou sair voando, pensa. Do jeito que eu gosto de correr, de voar nem se fala. Quando você olhar, eu já estou da China para lá. Quando você olhar de novo, eu já passei por você, já estou do outro lado do mundo.
Pensa, eu gosto de velocidade. E eu anjo. Aleluia, já me alegrei. Aleluia. Chega a dar vontade de morrer logo. Aleluia. E é sem asa, viu? E é sem asa. Imagine se desse 6 asas. Deixa para lá. Vamos lá, terminar. Versículo 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz. O Espírito Santo. Certamente. Cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Referente à segunda vinda. Nós temos as 7 referências que você acabou de ler. Referente à segunda vinda. Ele virá com um corpo glorioso. Um corpo que ele revelou aos seus discípulos, a saber, Pedro, João e Tiago, no Monte Tabor. E aos 500 no Monte Olival. Que lá na frente, no decorrer da leitura do ensino, você vai ver a importância no mundo profético deste monte. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que Jesus virá com um corpo, aquele mesmo corpo que ele subiu, foi assunto aos céus do Monte Tabor, e que todo mundo estava olhando para ele, e ele estava glorificado. Aleluia. E ele também, da mesma maneira que ele subiu para os judeus, desta mesma maneira ele vai voltar. No mesmo lugar. Aleluia. Leia para mim, Atos 1 e 12. Passei 2 minutos só. Glória a Deus. Atos 1 e 12. E Márcio, veja aí Zacarias. Zacarias 14 e 4. Os irmãos vejam Atos 1 e 12. Bora lá. Isso. Isso. Versículo 12 agora. Isto. Ok. Vamos lá. Zacarias 14, 4. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém, para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e a metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Naquele dia. Que dia será este? Aquele dia que ele descerá montado num cavalo branco? Aquele dia que eu e você, que a igreja descerá com ele. Aleluia. Vai ser naquele dia que ele vai pisar e o monte vai se fender. Vai ser naquele dia, o grande dia da vitória. Vai ser naquele dia que você terá o prazer de esmagar a cabeça da serpente. Aleluia. Aleluia. Aleluia! E no versículo 8 do capítulo 1, disse o Senhor: eu sou o Alfa e o Ômega. Diz o Senhor, Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus está se revelando, está revelando, primeiro, a sua eternidade. Segundo, a sua divindade. Terceiro, a sua onipotência. Aleluia. A eternidade. A Bíblia vai dizer, irmão, que Jesus é de eternidade, é a eternidade. De eternidade a eternidade. É aqui que você vai entender algo muito interessante. O princípio e o fim.
Você não vai jamais conseguir. Nenhuma mente humana, nem a NASA, ninguém vai conseguir descobrir ou explicar o princípio de Jesus, nem também o fim. Por quê? Porque ele nem tem princípio, nem tem fim. Ele é de eternidade a eternidade. Como é que se explica isso? Como? Nos números você se explica isso. Jesus, irmãos, ele é a base da vida. Ele é a base de todas as coisas. Glória a Deus. Por exemplo, qual é o número que é a base de todos os números? Qual é o número que é a base de todos os números? O zero. O zero. Glória a Deus. Zero. Maior que zero, número 1. Maior que 1, 2. Maior que 2, 10.684.095. E maior do que 10.696. Então você não vai achar o número maior. Porque sempre que somar mais um, vai ficar mais alto. E o menor? Menor do que zero, qual é? Menos 1. Menor do que menos 1? Menos 2. Menor do que menos 2. Aí você vai na ordem decrescente numérica e você não vai achar o menor número como não vai achar o menor. Assim é a revelação de Deus através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, como alfa, ômega, princípio e fim de todas as coisas. Divino, perfeito, perfeito, que nem se manifestando em carne, recebendo um corpo humano e a natureza divina, humana, ele pecou. Isso é demais. E todo-poderoso, sua onipotência. Gênesis 17:1. Abraão, eis-me aqui, Senhor. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. O que é que Deus estava dizendo a Abraão? Seja como eu sou. Andar, curso da vida. Glória a Deus. Então ande na minha direção e pode deixar que eu faça o resto. Aleluia. Revelação de Jesus Cristo, a qual foi dado ao seu servo João para notificar a igreja. Glória a Deus. Agora, ele notificou as 7 igrejas, mas a carta foi enviada e entregue na mão do pastor. Sabe o que é que Deus está dizendo? Arnóbio, está aqui a carta. Pega aí. Pode vir. Venha, fique de pé. Aí Deus vem e diz: Arnóbio, está aí a carta. Tudo que você precisa está aqui. A responsabilidade é sua. Se alguma dessas ovelhas se extraviar, eu quero que você vá atrás delas e traga pelo menos os ossos. Obrigado. Vamos nos colocar de pé.